Professor, quais os aspectos positivos e negativos da evolução tecnocientífica no setor de produção? Bem, caro internauta, a revolução técnico-científica e informacional, como frisava Milton Santos, ela trouxe impactos negativos e positivos realmente, tanto para o mundo do trabalho quanto para os processos de produção. Vamos imaginar, por exemplo, o que aconteceu no Brasil nos últimos 50 anos em relação às alterações no mundo rural. O Brasil entrou num processo de modernização agrícola onde houve alterações profundas. A primeira foi a diversificação da produção, de mono passa para policultor, anexação de terras que outrora eram ditas não agricultáveis e que passaram a ser por conta de correção de solo, da adição de fertilizantes, de máquinas, de irrigação. E isso, obviamente, trouxe consequências positivas, como o aumento da produtividade. Nenhum país, por exemplo, teve um aumento de produtividade tão grande quanto o Brasil entre os meados dos anos 70 e o final da década passada, quando nós triplicamos a produção em toneladas, de 40 para 120 milhões, entre 1975 e 2003, mais precisamente. Outro impacto positivo, porque isso incorporou no campo brasileiro o trabalhador especializado, aumentando o nível de instrução do trabalhador rural. Aumentou a participação dos produtos agrícolas nas exportações brasileiras, aquilo que chamamos de commodities. Agora, houve muito mais impactos negativos do que positivos quando você fala do mundo rural. Aumentou a concentração de terras. Houve também, como consequência da concentração de terras, mais violência no campo, porque a partir do momento que a fronteira agrícola modernizada se aproxima de áreas que outrora não tinham tanto valor, como por exemplo a Amazônia, o Cerrado, as populações autóctones e os migrantes que ali se tornaram trabalhadores rurais de subsistência, sem o documento da terra, passaram a ser as vítimas preferenciais do grande empreendedor rural que absorve sua terra, inclusive através de práticas ilícitas como a grilagem, o que instala o conflito. Outro elemento negativo é que isso acirrou as diferenças entre regiões produtoras. O Centro-Sul sozinho produz quase 90% de toda a produção agropecuária brasileira. Até porque é no entorno do Centro-Sul que estão as principais áreas adjacentes aos grandes complexos agroindustriais. Isso sem falar, por exemplo, dos impactos ambientais. Depois da modernização agrícola, ou seja, da introdução das novas tecnologias, o Brasil começou a presenciar um grau de antropismo no seu território nunca visto antes, com problemas advindos do uso de máquinas, como a compactação dos solos, que os impermeabiliza, propiciando a intensificação dos processos erosivos. Vão formando-se ravinas, sulcos, vossorocas, o material carreado até os lagos e os rios, é o assoreamento. A diminuição dos recursos hídricos, além desses recursos hídricos estarem à mercê da poluição por agrotóxicos, que são também trazidos por essa leva de modernização, tanto os recursos hídricos superficiais como os subterrâneos, e o mais clássico dos impactos de uma expansão agropecuária moderna, que é o desmatamento, e com isso a perda de biodiversidade. Isso só para citar algumas alterações no campo. No mundo das indústrias, nós temos a introdução dos processos de produção toyotistas, que substitui o taylorismo-fordismo, onde no toyotismo se exige um grau de especialização maior do trabalhador, uma polivalência, a linha de montagem é ajustável. E isso faz com que a gente tenha postos de trabalho difíceis de ser preenchidos pelo grau de qualificação, por exemplo, num país como o Brasil, que hoje vê déficits de empregabilidade em setores que estão se expandindo, mas não tem mão de obra qualificada suficiente para recompor esses setores, como as tecnologias de informação e outros setores de tecnologia de ponta. E o desemprego estrutural, que é exatamente isso que a gente está descrevendo. Você avança a produtividade com a redução de número de postos de trabalho. São as chamadas tecnologias poupadoras de mão de obra e incorporadoras de tecnologia. Portanto, provocou mais desemprego, provocou mais migrações por causa do desemprego, inchou os centros urbanos, descaracterizou os ambientes naturais
e trouxe grandes disparidades entre regiões urbano-industriais, onde estão os tecnopolos, os maiores salários e a maior produtividade agrícola, e outras regiões mais pobres, como no Brasil, o Norte e o Nordeste. Então, gente, a gente vai continuar nesse fascículo 9 com mais uma questão das atividades propostas lá. Olha, a gente vai responder agora a questão número 4, tá? Que vai tratar um pouco do período da ditadura militar no Brasil. Então, a questão diz assim: observe um trecho do samba Apesar de Você, escrito por Chico Buarque de Holanda, quando volta do exílio em 1970, né? Então, o Chico compôs um samba belíssimo, né, onde ele, aqui temos um trechinho, ele diz assim: hoje você é quem manda, falou tá falado, não tem discussão não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando para o chão, viu? Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. O que é interessante na música, antes da gente analisar a questão? A gente tem muitas músicas, né, Lupe? Muita música no Brasil que ela tem uma capacidade impressionante da subjetividade. E a subjetividade foi uma das maiores armas usadas no período da ditadura e em qualquer momento da história para conseguir enganar exatamente aqueles homens que estavam no poder, achando que isso é um sambinha bobo, que é mais uma musiquinha que dá para tocar na rádio, sem que as pessoas se tocassem, na verdade, que ele está fazendo uma grande crítica. Quer dizer, se a gente parar e pensar, ele diz assim: hoje você é quem manda. Quer dizer, quem manda é você, ditador, é você, militar, que está no poder. Falou, está falado. Quer dizer, não tem como discutir com você, não. A minha gente hoje anda olhando de lado, né, e olhando para o chão. Quer dizer, a submissão perante a ditadura imposta. Mas, apesar de você, ditadura, amanhã há de ser outro dia. Quer dizer, a liberdade há de reinar novamente no Brasil. Então é belíssimo, belíssimo, como é as composições do Chico em toda a sua longa história. Aí o texto, né, pergunta assim: tomando como referência o samba acima e sabendo-se que a musicalidade integra as manifestações culturais do presente, podemos afirmar. Então vamos lá. Item A. A letra do samba nada contribui como elemento formador da consciência crítica. Quer dizer, acho que só aí com a explicação que eu dei agora há pouco para vocês, já matou a questão. Ela é uma consciência crítica. Ela é uma forma de tentar dizer: gente, acordem, há um mundo que precisa ser modificado, né? Então o item A já está errado ali, já que a música de Chico, ser considerada uma manifestação cultural, precisa estar de acordo com a produção oficial. Não, essas músicas estavam exatamente contra a produção oficial, que queria músicas que enaltecessem o Brasil. Dom e Ravel cantando Eu Te Amo, Meu Brasil, Eu Te Amo, né? 90 milhões em ação, ninguém segura esse país, a história dos grandes slogans, o Brasil grande, esse é um país que vai para frente, Brasil ame eu deixo, que os militares tentavam impor à sociedade. Então A não dá. B. A letra do samba integra o conteúdo musical do que se convencionou chamar de malandragem carioca, distanciando-se de uma postura mais subversiva, como o autor tenta expressar. Vamos tentar tirar um pouco essa ideia de ser uma música subversiva, mas ela não está no intuito de ser um samba de malandragem. Ela é um samba até de busca de consciência, de tentar fazer as pessoas ser conscientes. Então a B também não dá. C. A letra do samba expressa as manifestações da cultura subversiva marginal, que se opunha às amarras ditatoriais sem, contudo, integrar abertamente o universo daqueles que seriam contrários à ditadura militar. Não, ela está enquadrada naqueles que são contra a ditadura militar. Ela não faz parte de um grupo de marginais da história, mas até dos intelectuais que queriam e conseguiram mudar o sistema. Então, até agora, A, B e C erradas. Vamos olhar a D. A D diz assim: a letra do samba faz parte das manifestações culturais que nos anos 70 eram reprimidas e censuradas pelo governo, associando-se à atualidade como uma herança a ser considerada nas manifestações democráticas, evidentemente. Né? É uma música que não perdeu seu valor, que pode ser cantada até hoje em qualquer momento de crise ou qualquer momento em que nós desejamos que a liberdade volte a reinar no país. Então a D está correta. Qual é o erro da E? Ele diz que a letra do samba é compreendida como integrante das manifestações culturais brasileiras, estando plenamente integrada aos processos históricos de sua época e à própria atualidade, influenciando novos autores a pensar em um Brasil sempre democrático, como a totalidade da sociedade da época pensava. Não, nem toda a sociedade do regime militar achava que a democracia era o melhor caminho. Até hoje, nós temos
dezenas e centenas de pessoas que acham que o melhor regime ainda seria a ditadura. Então, realmente, a resposta correta, D de dado.